O que tem mais nesse momento no Brasil é casa de apostas, não é verdade? Mas tem muitas delas fora da lei. Mas uma das casas que está regularizada e pronta para atender você dentro da legislação brasileira é a 1xBet. Apenas maiores de 18 anos estão autorizados a entrar e fazer o cadastro. Coloque todos os seus dados, use a palavra Vascaínos e se divirta com as partidas na Liga de Futebol Brasileiro e também no exterior. A 1xBet é uma das casas mais antigas e que com certeza o tempo garante muita confiança. Sendo ela patrocinadora de grandes clubes, entidades esportivas e campeonatos pelo mundo. Sempre ao seu lado e sempre avisando. Não se esqueça, o link está no primeiro comentário fixado. Divirta-se com responsabilidade, tendo mais de 18 anos. É a 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Salve, torcedor vascaíno. Bom dia. É um prazer estar com você por aqui nesse Acorda, quase que finalizando o ano. Da minha parte, o último Acorda de 2024. E vou falar para vocês que já vou ficar contando nos dedos a possibilidade de ter o Acorda no ano de 2025. E hoje eu gostaria de trazer para vocês aqui a história desses dois personagens que estão na capa, que ontem, inclusive, por coincidência, por ironia do destino, foram dois jogadores que saíram do Vasco, ou foram o anúncio das suas saídas no mesmo dia. O Léo vendido ao Atlético Paranaense e o Maico tendo o seu empréstimo ao Coritiba. Torcedor, eu sei que ambos não tiveram a sua passagem marcado no Vasco por grande êxito. E quando eu falo que ambos merecem ser felizes na capa no Acorda de hoje, é muito mais pela questão da postura que demonstraram no Vasco. Vou separar aqui. O Léo, um jogador que veio contratado junto ao São Paulo, em que lá no início o torcedor do Vasco ficou muito desconfiado, até porque o torcedor do São Paulo não gostava do Léo. Mas eu lembro que à época eu fiquei na dúvida, porque com todo o respeito do mundo à opinião do torcedor, e quem me acompanha aqui sabe o quanto que eu levo em consideração, mas eu preciso sempre fazer o contraponto. Na minha posição de analista, eu preciso estar sempre buscando o contraponto para elaborar melhor a minha opinião. E dos técnicos que trabalharam com o Léo no São Paulo, absolutamente todos confiavam no Léo e colocavam o Léo como titular da equipe. Começou com o Fernando Diniz, que tirou o Léo da lateral e trouxe para a zaga. Passou pelo Hernan Crespo, que deixou o Léo de titular e foi campeão paulista, tirando o São Paulo de uma fila de 8 anos sem ganhar absolutamente nada. E o Rogério Ceni, que quando soube da venda do Léo, ficou aí em algum momento incomodado e externou isso publicamente. Ou seja, estou falando de 3 treinadores, de 3 perfis completamente diferentes, que a única coisa que ambos tinham como certeza é que o Léo era um bom jogador. Pois bem, chega no Vasco, conquista a titularidade com o Barbieri e num determinado momento é o capitão da equipe e meio que o faz tudo. Eu lembro que quando o Barbieri era o técnico, aliás, ele vai reencontrar o Barbieri no Atlético Paranaense, o Vasco tinha uma jogada que o Léo se mandava pro ataque para cobrar lateral na beira do campo. Inclusive, eu lembro de uma partida contra o São Paulo no Morumbi, que eu e o Flávio estivemos lá cobrindo pela Atenção Vascaínos, e o Léo acabou, o Vasco acabou sofrendo um gol dessa maneira. O Rodrigo Nestor pega a bola, fica de mano com a zaga do Vasco, faz o drible, porque o Léo estava lá no ataque cobrando um lateral. Uma jogada completamente infrutífera. Eu acho que esse é o tipo de jogada que você deve fazer se o cara realmente for lateral. Agora, você tirar um lateral, um zagueiro da zaga, para fazer ele lá na frente cobrar o lateral é uma completa maluquice. Ah, tá acabando o jogo, falta 2, 3 minutos, ok. Mas com a bola rolando ali, como foi aquele dia lá em São Paulo, no primeiro tempo ainda. Enfim, chega o Medel na equipe do Vasco, começa a montar uma dupla de zaga aí com o Léo. Daqui a pouco o Léo sai da equipe
e o Maicon, que chega no meio do ano passado. E eu lembro, e eu já contei essa história algumas vezes aqui, eu estive presente na estreia do Léo em São Januário contra o Cruzeiro, que foi algo completamente deprimente. O Bruno Rodrigues, aquele extrema, segundo atacante do Cruzeiro, que depois foi comprado pelo Palmeiras e sofreu aí 2 lesões graves, nem está jogando no Palmeiras, passava pelo Léo como um adulto passa por uma criança. Só botava a bola na frente, passava correndo e o Léo completamente fora de forma. E existem coisas que dá indício que o jogador não está bem. A gente não pode esquecer que o Maicon chega no Vasco sendo a sexta opção ou quinta opção do Santos, que até então era a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Santos caiu no Campeonato Brasileiro. Então, como que esse jogador poderia em algum momento ajudar o Vasco? E aí que vem a volta por cima do Léo, que acabou prorrogando a carreira dele por mais um ano, que foi esse ano agora, e prorroga por mais um, que é ano que vem no Coritiba. O Maicon foi fazer um trabalho específico fora do Vasco, se condicionou fisicamente, minimamente, para apresentar um bom futebol, e em determinadas partidas da temporada, o Maicon fez sim grandes jogos com a camisa do Vasco. Eu vou citar apenas um, talvez no jogo mais emblemático do ano de 2024 do Vasco, que foi a classificação na Copa do Brasil com 10 homens contra o Atlético, na Arena da Baixada, num piso sintético com 40 mil pessoas, num campo que é quase um ginásio, porque tem o teto retrátil, ali fica aquele abafado ali o tempo todo, a torcida cantando. O Maicon foi um monstro aquela noite. E eu não tenho dúvida que eu não sei qual é o modelo que o Mozart vai adotar no Coxa para o ano que vem. Agora, se o Mozart tiver a possibilidade de montar um esquema, de deixar uma casinha fechadinha e buscar contra-ataque, que o Maicon não precisa sair da zaga para se expor lá na frente, o Maicon vai ser útil. Vai ser um jogador que, para o nível de exigência de uma Série B, eu não tenho dúvida nenhuma que ainda vai ajudar e vai ajudar muito. Só que o Vasco não dava mais para contar com Léo e Maicon. Esses dois nomes foram os nomes que mais atuaram juntos na temporada do ano passado e nessa temporada. E se você tem uma zaga com tantos problemas, que toma tantos gols, você precisa renovar essa zaga. Só que não será com Lucas Freitas e Lucas Oliveira que o Vasco vai conseguir esse êxito, pelo menos num primeiro momento. A gente tem o João Vitor, que também não entregou esse ano aquilo que se imaginava para um zagueiro que se pagou uma fortuna. E o que eu entendo e o que eu acho que o Vasco precisa fazer é ir ao mercado e trazer um zagueiro indiscutível que jogue pelo lado esquerdo para fazer dupla com o João Vitor. Porque todas as vezes que o João Vitor precisou aí sair do lado direito e ir para o lado esquerdo, o seu futebol não rendeu. Até porque, se a gente puxar os números do João Vitor, é um cara que jogou pelo menos aí 40% da sua carreira na lateral direita. Ou seja, ele tem dificuldade no lado esquerdo da zaga. Inclusive, algo que ele faz constantemente, que é arrastar pelo lado do campo. Se ele for fazer pelo lado esquerdo, vai ser uma loucura completa, porque daí ele está indo para dentro do campo. Então, eu vejo que quem pensa no futebol do Vasco hoje, depois dessa saída aí, aliás, o Vasco perdeu o Rojas, eu não sei se perdeu ou ganhou, né? Mas saiu o Rojas, saiu o Maicon e saiu o Léo. A gente está falando de se juntar o salário dos três, de um valor considerável. Então, o Vasco precisa mais do que nunca pegar esse valor e tentar mapear no mercado um zagueiro caro, porque zagueiro barato que vai dar resposta é difícil. Então, o que eu percebo é isso, que esses dois jogadores saem do Vasco, tiveram uma postura profissional o tempo todo, nunca estiveram de sacanagem, nunca soubemos absolutamente nada que pudesse manchar a história deles no Vasco quanto ao profissionalismo. Inclusive, o Maicon até foi bacana agora nessa sua saída. Então, torcedor, vamos esquecer, vamos parar com a história de Maicon e Léo. Eles que consigam ser felizes vão fazer o clássico Atletiba e focar agora nos jogadores que estão no Vasco, que o Vasco possa realmente trazer um zagueiro diferente, porque eu vejo que hoje no Vasco a gente tem dois problemas: a zaga e a ponta esquerda, a extrema esquerda. Agora, se eu tivesse um cartucho só para queimar, uma grana só para colocar em cima da mesa, eu não teria dúvida nenhuma. O Vasco precisa de zagueiro. A questão lá da frente, nem que a gente tenha que passar um carioca assim, mas hoje o que o Vasco precisa e muito é
de zagueiro. Concorda com essa resenha, torcedor? Discorda? Enfim, comentário aí embaixo, eu leio absolutamente todos. Vou pedir um favor para você aqui, like, não paga boleto, não acontece nada. Compartilhe nas suas redes sociais, joga nos seus grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que por essa capa de hoje, muita gente vai criticar sem ver o vídeo. Já vão dizer que eu tô pedindo a permanência dos dois, que eu tava elogiando os dois no Vasco pela bola que estavam jogando. Enfim, o que eu falei aqui no vídeo, eu garanto e comprovo. Foram dois caras comprometidos com a camisa do Vasco, que infelizmente não entregaram a bola que a gente em algum momento achou que os dois poderiam resolver para a equipe do Vasco. Abraço, galera, e eu volto aqui agora no próximo sábado, no Faísca Taon, falando muito sobre o Verratti. A gente precisa tratar com carinho esse jogador, sem dúvida nenhuma. Abraço, galera.